Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Toda semana tem vídeo novo para abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilhe. Você vai nos ajudar bastante na divulgação da palavra. Então vamos agora diretamente à mensagem de hoje. A mensagem de hoje está escrita no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim a mensagem do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: se os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias e ainda outro Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos nós já fomos confrontados sobre quem Jesus Cristo é para cada um de nós. E muitos de nós também temos dado resposta automática. A gente temos feito essa pergunta. Muitas vezes dizemos se Jesus é nosso tudo, muitas vezes dizemos se Jesus é nosso Pai, é nosso conselheiro, é nosso melhor amigo, é o nosso Salvador, é o ar que respiramos, mas nem sempre nos damos conta dessa resposta que estamos dando, de tão automática que ela é. Acabamos reproduzindo o que as outras pessoas também dizem. Mas você vai saber dizer exatamente quem Jesus é para você quando você tem intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Jesus Cristo, você consegue dizer quem Ele é. Porque à medida que você tem intimidade com Ele, à medida que você vai buscando a Ele, você vai conhecendo Ele. E porque Ele vai se revelando para você, Ele vai mostrando quem Ele é. E é tanto que muitos conceitos sobre Jesus Cristo na nossa vida são quebrados quando a gente passa a conhecer mais a Ele. Porque muitas vezes a gente reproduz o que as outras pessoas pensam, né, sobre Deus, sobre Jesus, e acabamos acreditando naquilo que as pessoas acreditam. Mas quando a gente busca Deus, busca conhecê-lo de verdade, a gente tem muitos conceitos sobre Ele quebrados, completamente transformados, e passamos a conhecer a Ele como verdadeiramente Ele é. Então, os discípulos de Jesus também foram confrontados com essa pergunta. E Simão Pedro respondeu: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma resposta muito forte que veio do coração de Pedro. Assim também deve acontecer com a gente. Quando formos perguntados sobre quem Jesus é para nossas vidas, diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, porque as nossas dores tentam falar mais alto do que a nossa fé, a ponto de muitas vezes nos questionarmos, de termos uma crise na nossa fé sobre nosso Deus. Mas aí quando você tem intimidade com o Senhor, quando você o busca todo dia, quando você começa a perceber o seu agir na sua vida, você começa a sentir e a ver de perto quem Ele é. E a gente não vem a responder de forma automática sobre quem é esse Deus, mas nós possamos falar para as pessoas quem Ele é para a gente do fundo do nosso coração. Se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso guia, se Ele é o nosso Salvador. Muitas vezes dizemos que Jesus é o nosso tudo, mas diante das dificuldades, parece que Jesus não é nada para a gente. Dizemos muitas vezes que Jesus é nosso amigo, mas no momento da nossa dor não é para Ele que recorremos, não é para Ele que imploramos ajuda, que pedimos por socorro, mas é para outros seres humanos. Muitas vezes dizemos que Jesus é o nosso guia, mas muitas vezes não é para Ele que pedimos o direcionamento para a nossa vida. Por isso que nós precisamos ter consciência da resposta que damos.
Precisamos analisar, parar para pensar. Quem Jesus Cristo é para mim? Jesus Cristo é amor, então eu quero experimentar desse amor. Jesus Cristo é paz, então eu quero buscar por essa paz. Jesus Cristo é meu guia, então é para Ele que eu devo recorrer diante dos meus momentos de fragilidade, diante dos momentos que eu me sinto perdida e não sei para onde ir. Então, se a gente possa refletir sobre isso, que não venhamos reproduzir o que as pessoas já dizem, o que as pessoas já pensam sobre ele, mas nós possamos nós mesmos buscá-lo, nós mesmos nos permitir viver um relacionamento verdadeiro e profundo com ele, para saber quem ele é. Não dá para dizer que Jesus é nosso tudo sem ter um relacionamento com ele. Você vai confiar a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades para alguém que você não conhece? Não, muito pelo contrário. Você vai ter medo de confiar. Você vai ter medo de descansar o seu coração naquela pessoa. Então, do mesmo jeito é com Deus. Você só vai conseguir confiar em Deus, entregar para Deus os seus problemas, as suas dificuldades, quando você tem um relacionamento verdadeiro com Ele que gera uma confiança nele. Então, pense nisso, reflita nisso. Quem Jesus é para você? Que Deus abençoe, curta, comenta, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.